Boa noite a todos, seja bem-vindo a mais uma live aqui do Santuário Betel, né? Uma igreja que não para de adorar o Senhor e não para de levar novidade até o seu lar. Você que está em casa nessa noite, convide um amigo, divulgue essa live, né? Live que tem um tema hoje muito especial, que será aí conduzido pela nossa pastora Benilda, né? Sinta-se em casa então. E obrigado pela oportunidade de estarmos juntos, né? Para aprender um pouco mais da palavra do Senhor nessa noite. Glória a Deus. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu inteiro e caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você for, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. A paz do Senhor, nós estamos aqui mais uma vez e hoje nós estamos com um tema importantíssimo, que é o suicídio no infanto-juvenil. Não é mesmo, doutora Liliane? Liliane é advogada, ela está escrevendo um livro sobre esse assunto, então já pesquisou, já trabalhou, então ela tem a vivência, ela teve a vivência. Então, ela vai estar expressando para cada um de nós. Ela é advogada do Tribunal de Contas, tem uma vasta experiência, né? Mas, acima de tudo, é mãe. Né? O que ela vai passar para cada um de nós é isso. Ela é uma mãe que lutou, né, para o filho. Isso é tão importante. O que ela vai nos ensinar são lições preciosas, não é mesmo? É mesmo, pastora Benilda, eu quero agradecê-la o convite a essa igreja Betel, ao pastor também, porque é o pastor Carlos, porque eu me sinto muito bem aqui. Aqui é um lugar onde a presença de Deus é constante, compromisso com as famílias também. E antes de começar, eu gostaria de fazer uma oração, pastor. Senhor Deus, meu Pai, é diante do Senhor que nós nos colocamos essa noite. Meu Deus, o Senhor é o principal convidado. Traga mesmo a boa palavra, a palavra para aqueles corações aflitos, para mães, para pais, para professores, para jovens, crianças e todos que se encontram numa situação de depressão, de tristeza, porque os dias são maus, mas a promessa do Senhor não passa. Oh, meu Deus e meu Pai, eu agradeço por essa oportunidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Quero cumprimentar também a doutora Eunice, né? Ela que é da Secretaria de Saúde do Estado, não é mesmo, Eunice? Que depara, né, com esses assuntos diariamente. E eu quero deixar aqui para a nossa reflexão uma palavra que eu gosto muito, que está em João 17, 12. Quando Cristo, né, nessa oração sacerdotal, ele disse algo muito importante, muito lindo. Ele disse: Senhor, enquanto eu estive aqui, no seu nome, eu os guardei. E nenhum deles se perderam,
olha que confiança, exceto o filho da perdição, aquele que se tornou filho de Satanás. Então, nós vamos tratar de um assunto, e eu já estou falando aqui, né, de Judas, que foi um suicida, né, que se afastou de Deus, das coisas de Deus. E hoje nós vamos falar de um assunto que acontece na infância, que não tem nada a ver com o afastamento. Nós vamos falar de algo que é muito sério. E eu já quero passar aqui para a doutora Liliane quais são as causas da depressão na adolescência. Bem, as causas de depressão entre crianças e adolescentes são inúmeras. Vamos começar para começar, a oscilação hormonal, a impulsividade. Quando eles apresentam, pode ser que gere uma confusão nos pais, porque o adolescente às vezes é mesmo impulsivo, mas uma irritabilidade anormal vai nos chamar a atenção. Além disso, o bullying, as redes sociais, dificuldade em frustração, a questão da desordem familiar, com o divórcio dos pais, perda de um ente querido. Então, são inúmeras as causas de depressão infanto-juvenil. Vocês podem estar achando interessante, eu como advogada, estar aqui falando sobre esse assunto. Na verdade, eu trato da depressão infantil com viés de ponto final, porque foi o que eu vivenciei com meu filho. E dali em diante, o Senhor colocou no meu coração essa missão de levar informação para aqueles que precisam, para que vidas sejam salvas. Doutora Liliane, você vivenciou isso na sua casa? Essa desordem familiar, esse bullying, você vivenciou isso? Isso. No meu caso, eu vivi isso com o meu filho. No meu caso, o que fez eclodir uma depressão profunda e automutilação e intentos suicidas começou com um bullying na escola, que era cometido pelo que ele tinha como melhor amigo. E geralmente é isso que ocorre. São as pessoas próximas. Todo tipo de assédio, eu falei sobre as causas de depressão, ainda dentro disso, todo tipo de assédio, seja psicológico, físico, sexual, vai trazer um prejuízo para as crianças e para os adolescentes. E qual que é a dificuldade deles? O problema se torna silencioso, porque eles não conseguem dizer. Um exemplo clássico e muito triste é esse que nós estamos vendo aí na mídia sobre aquele garoto Henry, que ele sofreu um abuso físico, psicológico do padrasto. Mas as crianças dão sinais. Isso é muito importante, o que ela está dizendo. São sinais, né, Eunice? As crianças sinalizam. E eu te pergunto, Lili, como que você percebeu isso? Foram sinais apresentados ou ele verbalizou? Ou foi você mesmo que prescutou a alma do seu filho? Eu comecei a perceber que ele não era mais um garoto alegre, espontâneo. Ele ligava da escola para que buscássemos mais cedo. E isso começou com uns 7 anos, uma gastrite muito violenta. E com o decorrer, quando ele estava com 10 anos, ele apareceu com uma perna queimada em casa. E essa perna queimada me trouxe, eu fiquei muito assustada. A gastrite, o tratamento de gastrite já era uma gastrite nervosa. E nós, como mães, a gente fica tentando entender, né, o porquê, tentando observar. E a dificuldade é um problema silencioso. Ele não me disse o que estava acontecendo. Eles geralmente não conseguem dizer, mesmo porque eles não têm maturidade para isso. Com aquela queimadura que me fez levá-la ao hospital 14 vezes, ele falava que encostou numa tomada, ele não tinha condição de dizer o que era, mas se tratava de automutilação. E a automutilação, o estágio que acontece, é um estágio já elevado ou é um início? Como que é? Porque a automutilação,
ela já está se tornando assim elevado, né, no nosso meio. Mesmo dentro da igreja, nós temos filhos que se automutilam, mães que já estão preocupadas, mas elas acordaram tarde. Isso, olha, a automutilação, quando eu descobri no caso do meu filho, isso me levou à escola, e a própria psicóloga da escola matou a charada. Não, isso daí é uma automutilação, ele está sofrendo bullying, foi chamado o colega que o agredia, só que ali já havia um trauma instalado. Dali para frente foram síndrome do pânico, transtorno de estresse pós-traumático. Eu fui apresentada a todos esses distúrbios de uma vez só. Ele já estava num estágio gravíssimo, foi matéria do Jornal Popular, chamada de capa. Bullying na escola é um problema silencioso. E a automutilação, como você me perguntou, pastora, as mães que estão com filhos passando por isso, ou mesmo adultos, porque ela nada mais é do que a sangria de uma angústia. As emoções aversivas são tamanhas que a pessoa ela quer uma dor física para aplacar a dor da alma. O sangramento da alma. E ela exterioriza na pele daqueles que sofrem calados. Ela é um preditor para o suicídio. Como eu disse, o bullying é uma das causas mais letais. Infelizmente, foi uma das que meu filho sofreu para eclodir uma depressão profunda. Além disso, naquele momento, eu vivenciei um processo de separação. Veio um divórcio dos pais. Eu estava aqui na igreja à época, foi muito doloroso. E aqui eu chamo esses pais que não se afastem do lar quando as lutas vierem, quando a questão financeira ou a questão de saúde sobrecair sobre aquela casa, sobre os filhos. A responsabilidade não é só das mães. Os pais têm que ficar atentos também. É verdade. É interessante que você expressando aí, esse exemplo bem recente do Andy, né? Eles eram separados, ela casou novamente, e a todo instante eles sinalizaram a dor dele. Tanto que ele não queria ir, né? E às vezes, as nossas crianças, como a doutora Liliane mesmo disse, que eles não têm a maturidade por serem crianças. Né? Isso. Eles não têm de conversar e saber a gravidade. Às vezes eles se culpam. Né? Eles se culpam. Então, mães, pais, vocês que estão nos ouvindo, prescuta a alma dos seus filhos. Esse sangramento da alma, esse choro não verbalizado muitas vezes, essa dor precisa ser percebida. E quando nós percebemos e damos o nosso amor nessa segurança de mãe e de pais, é preciso dessa aliança juntos, um lar que acolhe, né? Que se chama família. Está aqui também a Eunice, né? Eunice que foi mãe, pai de uma família, também que tem uma experiência vasta aí com a consequência de um divórcio, de uma separação, né? E deixo aí com você a pergunta. Boa noite a todos, a paz do Senhor a todos que nos assistem. É um prazer tê-la aqui na nossa igreja, doutora Liliane. Eu parabenizo a pastora Benilda pela escolha da temática. É uma temática bem pertinente, associada à condição que nós estamos hoje, que tem que ter um olhar para todas as vertentes de trabalho hoje, né? Igual você falou, eu não sou psicóloga, mas eu tenho a condição de experiência vivida e também junto ao trabalho que você desenvolve. E nós, doutora Liliane, sabe-se que com essa necessidade de reorganização de modos de viver da sociedade, em que a criança tinha na sua escola, vamos dizer assim, uma condição de proteção, quando existia a pessoa que tem potencial de violentá-la em casa, e aí hoje ela está
ficando mais tempo, né, com essa pessoa que poderia agredi-la, violentar e tudo mais, sabe-se que aumentou as violências sexual, violência física, sabe-se disso. A gente ainda não tem estudo, ainda não tem números, mas a evidência ela é confirmada. E mesmo antes da pandemia, os números já mostraram o aumento do suicídio dos jovens. E a pergunta que nós trazemos para você hoje é o seguinte: qual é o impacto da pandemia na saúde mental dos jovens? Olha, Eunice, é muito pertinente essa pergunta, porque, como a pastora mencionou, eu estou lançando um livro no final de junho, cujo título é Aconteceu com Meu Filho, relato de superação da automutilação e do suicídio. E as estatísticas que eu tenho são anteriores à pandemia. As estatísticas são do mapa da violência, que foi feito até 2015, e esse mapa já sinalizava um aumento de 65% na faixa etária entre 9 e 14 anos, 65% de aumento do número de suicídios, e de 45% entre 15 e 19 anos, sendo a segunda causa de mortes de jovens no mundo. O Brasil ocupou o 8º lugar, em torno de 32 pessoas por dia, mais de 11 mil por ano, mas esses números, essas são subnotificações, porque o problema é muito mais amplo. Com a pandemia, 860 milhões de crianças no mundo, da noite para o dia, foram impedidas de frequentar a escola, a casa dos avós, ter alguns poucos amigos em casa. Porque o que eu digo, o que falta hoje é o cheiro de bolo na nossa casa. A sensação que temos é de vida interrompida. Um mundo tão acelerado, com tanta informação. E sabemos que estamos vivendo o princípio das dores. E que Jesus está voltando. Não temos dúvida disso. Mas nós estamos aqui, perante Deus, buscando uma saída para essas crianças. E eu digo para essas mães que estão sofrendo o mesmo que eu sofri: é possível vencer. A fé foi o meu combustível. É dobrar os joelhos, é não entregar os nossos filhos para cativeiro algum. Nós não criamos os filhos para cativeiro de álcool, drogas, para cativeiro da derrota, da autoestima. Porque o caso do bullying nada mais é do que uma inconformação com a atitude ou a aparência do jovem, da criança. Mas com relação ao impacto, a pandemia vai impactar não apenas as crianças, todos nós estamos impactados, porque no caso deles, eles se limitam à escola e à casa hoje. Eu faço no meu livro um confronto de gerações, de onde eu vim, como meu pai foi criado, como eu fui criada, para chegar nessa geração Z, que é a geração dos chamados nativos digitais. E agora, com a pandemia, fechados dentro de casa, nós estamos perdendo os nossos filhos dentro do quarto. As mães não é fora têm... de casa, né? Não, é dentro de casa. E essa geração digital que você está falando, ela trabalha muito o abstrato, né? Ela torna um ser, nós somos criados para ser um ser sociável, né? Desenvolvendo a empatia, né? Para que venhamos superar as dificuldades. Você foi criada numa geração, eu fui criada em uma, a Eunice foi criada em outra, e nós tivemos esse cheiro do bolo, né, Lili? Isso. Nós tivemos os avós, o carinho da mãe, e isso nos faz forte, né? Isso. Fez você lutar tanto, a mulher guerreira, a lutar tanto. E eu achei muito interessante o que você falou, que é a geração Z. A geração Z, que é essa, dos nascidos entre 95 e 2010, da qual meu filho pertence, ele é nascido em 2005, é uma geração multitarefa. Eles têm
eles não têm os mesmos ideais que tínhamos anteriormente. E são exigidos a uma polivalência, né, doutora? Isso. Ao mesmo tempo que tem essa questão da tecnologia, ainda existem tarefas e até pela própria realidade de ser jovens, eles querem e sonham, por exemplo, para se agruparem, para estar num jogo, numa modalidade de escolha dele e tal, e hoje ele está impedido de fazer isso. E quando a gente fala desses prejuízos que você pontua muito bem, levanta muito bem, pensamos também nos prejuízos não a curto prazo, e os que estão acontecendo hoje, e os que a longo prazo que ainda estão por vir como resultado dessa realidade. Né? Isso, a depressão é a doença mais incapacitante do século. Ela já atingia, em dados anteriores à pandemia, 320 milhões de pessoas no mundo todo. E o que eu quero com o meu trabalho é dizer que as doenças mentais têm que ser tratadas como as físicas. Ninguém tem vergonha de dizer que tem diabetes, que tem pressão alta. E por que não uma nação adoecida, um mundo adoecido? A gente não pode, uma mãe como eu, chegar, escrever um livro, sair da zona de conforto, ir na contramão e deixar o anonimato de quem vive uma quase tragédia dessa, que seria o suicídio de um filho. Meu filho tentou desembarcar nesse ponto final por 9 vezes. Meu filho é um milagre. E eu acredito isso, as promessas que Deus tem na vida dele, a luta que eu enfrentei. Eu passei por todos os psicólogos infantis aqui de Goiânia. Outro tabu que tem que ser quebrado é a questão da medicação. A depressão é uma doença. Nós precisamos, em primeiro lugar, de Deus. Em segundo, do psiquiatra e do psicólogo. Doutora Liliane, o suicídio é um tabu? O suicídio é um tabu, assim como a depressão. As pessoas não gostam de falar sobre depressão, bipolaridade, diversos transtornos mentais. A Eunice, que é da área da saúde, sabe muito bem disso. O suicídio é um tabu. Falar sobre suicídio, as pessoas acham interessante porque eu escrevi um livro para tratar sobre o assunto. Mas eu não sou a primeira pessoa a escrever esse livro. Existem diversos outros, dos quais eu pesquisei, usei como fonte de pesquisa, e inclusive sobre os sobreviventes enlutados. Porque a cada dia, como aumenta o número de crianças, jovens e pessoas mesmo adultas cometendo esse ato, está aumentando o número de famílias que necessitam de atendimento, que são aqueles sobreviventes enlutados. Quando você fala, trazendo essa realidade como tabu, poderíamos dizer também que é um estigma? Isso, é um estigma. Tanto que foi tema da redação do Enem desse ano, o estigma relacionado às doenças mentais. Eu falei, olha, eu gostaria de ter feito essa redação, eu creio que eu teria subsídios para completá-la com sucesso. É tão gritante, a saúde mental virou um mantra. Onde você vai hoje é saúde mental, saúde mental. Por que eu, como mãe, não posso trazer um testemunho de fé, de superação e fé, enquanto que nas redes sociais existem como dar cabo à vida. Os jovens pesquisam lá e entram. Existem instruções. Existe o Baleia Azul. Tem instruções para as pessoas tirarem a vida. Isso. Eles têm como acabar com a sua vida com sucesso. Isso. Né? E a questão do tabu envolve também, por quê? Porque há a síndrome do contágio. A síndrome do contágio seriam aquelas pessoas que são atingidas indiretamente pelo suicídio de outro. O suicídio tem que ser visto como multifatorial. Ele pode genético, questões genéticas, sociais, biológicas. Nunca é um fator isolado. Mas a síndrome do contágio é porque dizem que quando acontece isso numa família, numa escola, numa comunidade, a tendência é que ocorram outros casos. Por isso que a glamorização do assunto, a mídia, ela tem que não costuma noticiar para que não haja
a repetição do autoextermínio. Mas falar, eu no meu livro eu sustento, falar é preciso. Essa questão de você falar do contágio, interessante, e a gente até lembra dos chamados suicídios coletivos, né? Isso já aconteceu. Isso, e o mais interessante é que eu não trago à tona um problema familiar, um problema particular. Eu estou tratando de um assunto que é regido por uma lei federal. É justamente isso. Tem uma lei que apoia, que rege tudo isso? Existe uma lei, é o Plano Nacional de Combate à Automutilação e ao Suicídio. É a Lei 13.819, muito recente, de 2019, de abril, que passou a vigorar em julho de 2019. Esse plano nacional, ele visa a saber a situação dos nossos jovens, das nossas crianças, porque foi observado um comportamento com relação à automutilação. E outro detalhe, a automutilação é crime hoje. O artigo 122 do Código Penal também foi modificado. Instigar ao suicídio já era crime. Instigar à automutilação é crime atualmente. Porque o que acontecia, começou lá em 2017 com aquela questão do jogo Baleia Azul, que é um jogo russo de 50 desafios, que uma conterrânea nossa, a Cleisda Garcia, que é uma jornalista, escreveu um livro que eu também foi fonte de pesquisa minha, o Sobreviver. Esse livro trouxe à tona essa questão dos psicopatas que estão nas redes sociais, levando esse conteúdo de desafios, de jogos mortais, para os nossos filhos que estão no quarto, fixados ali naquela tela. Então, olha, nós temos que ver a questão do digital, serve para o trabalho que nós estamos fazendo agora, serve para os nossos filhos hoje, mas nós temos que procurar administrar isso. Doutora, uma pergunta até mesmo para você a orientar a quem nos ouve e ouvirá posteriormente. Frente à dificuldade da pessoa que é agredida, né, que sofre o bullying ou outro tipo de agressão, que ela não consegue informar alguém, não consegue denunciar alguém, qual que seria a sua sugestão para essa pessoa que tem sido violentada, agredida, para buscar ajuda? Como ela informar isso para que ela venha ter uma proteção e sem risco dela de complicar essa situação? Porque às vezes o agressor tem altas ameaças em relação a manter em sigilo. Isso. É muito complicado, assim, tratamos de crianças e adolescentes. Mas podem ligar no Ministério Público, no setor do Ministério Público, eu não sei se atualmente é 165 ou 162. O CVV trata o 188, que é o 188, mas esse Plano Nacional de Combate, ele quer que tanto o Estado, Distrito Federal, os municípios, a sociedade civil e iniciativa privada foram convocados para fazer parte desse plano. E o Estado, o nosso Estado de Goiás ainda não criou, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, um número para que a pessoa possa falar da questão, especificamente sobre a automutilação e suicídio. Com relação aos outros tipos de violência, a polícia, o conselho tutelar, existem vários mecanismos para que a pessoa tenha um socorro. A violência doméstica, né, muito comum também. Então, as pessoas precisam falar para conseguir ajuda. Verdade. E é interessante o que ela acabou de dizer, é preciso falar. Nós falamos das leis, falamos do Ministério Público, Conselho Tutelar, mas dentro do lar, é dentro do lar que está a solução. É a mãe, o pai, envolvido com seus filhos. Porque nós somos os últimos a saber, quando nós não percebemos. Então, nós precisamos estar atentos do que os nossos filhos
estão fazendo no computador, o que eles estão consultando, que jogo eles estão realizando. O meu irmão, ele é delegado, né, da Polícia Civil, doutor Alexandre. Recentemente, eles pegaram uma carga, não sei se vocês viram, eu achei terrível. Justamente são esses jogos, foi no Amazonas, né? Esses jogos terríveis que estavam sendo contrabandeados para o Brasil. Então, nós devemos ter muito cuidado. As nossas crianças são alvo de Satanás. Eu quero finalizar aqui essa live agradecendo a Eunice, que eu amo tanto, a doutora Liliane. Obrigada, eu que né, agradeço. que amo demais, ela é irmã da Luciene, que trabalha aqui conosco. Eu quero finalizar aqui numa reflexão bíblica, falando exatamente da desistência da vida, né? E um dos exemplos que eu acho tão tremendo é Judas, né? Judas, ele andou com Jesus, ele foi escolhido por Jesus. Ele viu todos os milagres que Jesus realizou. Ele era apaixonado pela palavra, tanto que ele deixou, né, tudo que ele fazia, ele era extremamente inteligente. E Cristo, no meio de muitos que caminhavam com ele, escolheu como discípulo. E Cristo conhecia. Mas Cristo apostou em Judas. Cristo é a solução, a superação de nossas vidas. Mas teve um momento que Satanás achou brecha na mente de Judas. Judas já começou agora a preocupar com o dinheiro. Ele começou a apressar a missão de Cristo. Porque Judas esperava que Cristo fosse um revolucionário político, poderoso, que ia restituir o poder, tirar os romanos, restituir o poder do povo de Deus. Mas Cristo, em toda aquela caminhada com ele, mostrou o contrário. Cristo era o revolucionário, o mestre do amor. E o próprio Cristo sinalizou para Judas quem ele era. Judas e Pedro cometeram a mesma traição com Cristo. Judas chegou a vender Cristo por 30 moedas de prata. Eu quero dizer a você que a missão de Cristo, que foi a cruz do Calvário, que tem sustentado homens e mulheres a defender suas famílias. É esse Cristo que eu, a Eunice, que sustentou essa mãe, que me sustentou a Eunice, a criar os nossos filhos, a defender os nossos filhos. A Bíblia relata que Judas era filho de Simão, um fariseu. Judas foi criado dentro da igreja, dentro da sinagoga. Ele conhecia a lei, mas não conhecia o amor. O que nós podemos realizar nesse presente século? Levar Jesus para nosso lar, levar o amor, levar o perdão. Eu acho muito lindo, né, como finaliza tudo a cruz, que é o centro. A cruz se tornou o centro do cristianismo. E Judas a todo instante tirava Cristo do atalho. Pedro tentou tirar. Teve um momento que Pedro disse: Senhor, nunca vai fazer isso. Eu não vou suportar. Ele disse: Pedro, Satanás está te usando. Sai. Sai, eu tenho uma missão. E muitas vezes eu tenho me perguntado se Satanás sabia que a cruz iria derrotá-lo. Por que ele permitiu que Judas apressasse? Amados, ele queria uma reação de Cristo. Ele queria que Cristo decepcionasse tanto com aquela traição dos seus discípulos,
que ele desistisse dessa grande missão. O que nos fortalece em nossa missão é se achegar a Cristo e a chegar a Deus. Oh, aleluia. Pedro e Judas traíram Cristo, mas Pedro se arrependeu amargamente e foi perdoado. Judas, numa sexta-feira que Cristo estava sendo crucificado, ele se suicidou de remorso. Ele quis devolver as 30 moedas de prata. Ele deixou no templo. Mas ele se enforcou. E depois, aquele galho, né? E ele caiu, o corpo dele todo se despedaçou. O que eu quero dizer a você? Nós temos duas vertentes aqui. Pedro se arrependeu. Judas teve o remorso. Hoje, nós devemos incluir a nossa família no amor e no perdão. Quantos de nós estamos desistindo da vida porque não conseguimos superar as nossas dificuldades? Eu, com a doutora Liliane, conheci todo o processo de separação. Ela perdoou todo tipo de traições, e ela perdoou, porque ela pensou na sua família. Hoje ela tem uma família, ela conquistou, e nós podemos fazer isso. Amados, nós temos mais de 250 mil suicídios por ano na Índia. Na China, mais de 150 mil. No Brasil, mais de 12 mil, né? 12 mil ao ano. 12 mil ao ano. Seriam 800 mil no mundo todo. No mundo todo. Mas com a pandemia nós muito temos mais. 45, a cada 45 minutos morre uma pessoa em suicídio. Amados, é maior do que qualquer guerra do mundo. Nós temos que perceber isso. Fortalecer um aos outros. Em Cristo Jesus. Levar essa palavra rema. Quantos suicídios nós tivemos na Bíblia? De reis. Saul se suicidou diante de uma derrota, de uma guerra dos filisteus. Estava afastado de Deus. Quantos sacerdotes, eu acho tremendo um sacerdote, né, que acompanhou Davi, depois se chegou ao seu filho Absalão, traiu Davi, e ele foi dar um conselho a Absalão, e por causa de um conselho que Absalão não acatou, ele se enforcou. Quanto suicídio, amados, por coisas às vezes que tem solução, no dia seguinte as pessoas desistem de uma situação financeira, de um amor não correspondido. Quantos suicídios circunstanciais, às vezes vem geneticamente, mas o suicídio circunstancial é o enfraquecimento da alma, é o enfraquecimento espiritual. Portanto, vamos achegar a Cristo e Ele se achegará a nós. Limpai as vossas mãos, purificai os vossos corações. Se arrepende, prostre diante de Deus. Ele vai te exaltar, vai exaltar a sua casa, vai te abençoar. Nós temos uma palavra, nós temos uma igreja fortalecida. Oh, aleluia, se achegue a Ele. Que Deus possa abençoar o seu lar, a sua casa, com muita alegria, aleluia. Que o poderoso Senhor, aquele Senhor que pegou a Pedro e restaurou o Pedro, mandou um recado para ele, esse mesmo Deus que está te dando um recado. Vai lá, chama todos os discípulos e a Pedro. E o Senhor Todo-Poderoso pode dizer a você que está lá em João 21, amas-me, Pedro? Amas-me, Pedro? Foram 3 perguntas que suplantou as 3 negações de Pedro. Esse é o meu mestre, esse é Jesus, esse é o nosso resgatador de alma.
que tira as almas dos porões mais escuros e coloca em lugar, aleluia, cheio de luz, cheio de alegria nos montes, para agradecer ao Senhor. Eu já quero agradecer você que está nos ouvindo, você que sintonizou aqui junto conosco. Fique sempre conosco. Nós estaremos na próxima quinta-feira. Continuamos com este assunto, né? Em nome de Jesus. Estaremos quebrando esse tabu, viu, doutora Liliane? E você nos ajudou muito, né? Ah, sim, muito obrigada. Eu tenho um testemunho de superação, de fé. Deus restaurou a minha casa, restaurou a saúde do meu filho. Então é esse testemunho que eu quero levar para vocês. Amém. Eu quero agradecer também a Eunice, que também é um grande exemplo de superação, né, Eunice? Obrigada, eu também agradeço pela participação. Amém. Que Deus te abençoe. Nós vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Eu gostaria que você que está aí na sua casa, ficamos de pé em referência a esse Deus majestoso, poderoso, Senhor dos senhores, em nome de Jesus. Nós começamos aqui com uma palavra que está lá em João 17, Cristo, que é o exemplo de superação, que enfrentou a cruz e ali na cruz não murmurou. Qual foi a palavra de Cristo? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Isso é superação. Perdoar os seus inimigos. Não carrega nenhum peso. Não deixa a sua alma abatida. E diz, Senhor, enquanto eu estive aqui, eu levei a sua palavra e os cuidei. E nenhum deles se perderam, exceto Judas, aquele que é o filho da perdição. Cria filhos para Cristo. Cria filhos para louvar ao Senhor. Leva Jesus para sua casa. Fecha os seus olhos e vamos orar. Meu Deus e meu Pai, eu quero nesse instante entregar o lar de cada um que está aqui nos ouvindo. Cada um que está levando a sério, mesmo estando em casa, está participando do poder de Deus, da ação do Espírito Santo. Que você possa, nesse exato momento, deixar o Senhor para escutar o seu subconsciente e tirar tudo aquilo que é lixo, tudo aquilo que você armazenou até hoje, para que o Senhor venha abrir em nome de Jesus. Que Ele venha colocar o bálsamo de Gileade, que venha colocar no corredor da sua mente, para que você seja fortalecido no Senhor. Seja curado, meu irmão. Deixa o poder de Deus manifestar, porque a ação do Espírito Santo vai quebrar todo o laço de suicídio, toda desistência de vida, toda fraqueza espiritual. O poder de Jesus, o mestre da alma, o mestre do amor, o mestre da superação, está entrando na sua casa com sopro de vida, aleluia, com sopro da segunda chance. O Senhor está restituindo, aleluia, a comunhão. O óleo vai lubrificar aquilo que está desgastado, mas o Senhor dos senhores, aleluia, te abençoe e te guarde e faça resplandecer a sua face sobre a sua vida. Fique com Deus, um abraço grande, que até quinta-feira estaremos aqui novamente liberando uma palavra profética para te abençoar. Dê uma salva de palmas para o Senhor.